Olá, jovem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Química do Enem em Minutos. Meu nome é Flávio Negrão, sou professor de Química e eu estou aqui para te ensinar a resolver a questão 99 do Enem 2018, da prova amarela. Hoje eu vou te ensinar a trabalhar com reações de isomeria geométrica. Vamos lá. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero. Vou destacar essa informação aqui: polímero diazobenzeno, e a um material de suporte em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz decorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. Olha só, a figura é essa aqui, né? Eu tenho do lado direito, né? E eu tenho do lado esquerdo. Perceba que a diferença entre eles é o tamanho da lâmina, porque essa situação aqui, ó, é a lâmina com um comprimento maior. Olha a distância aqui, ela é um pouquinho maior daqui para cá, tá? E aqui a distância entre as lâminas ela é um pouquinho menor. Tá, dá uma pequena retração bem aqui. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Então eu quero saber por que é que você tem esse movimento molecular, né, que é promovido pela incidência de luz, certo? Então olha só, a letra A fala que seria o movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Movimento vibracional desses átomos aí que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Tá, perceba que a principal diferença entre uma estrutura e outra está bem aqui, ó, nessa situação. Aqui na esquerda eu tenho a configuração do nitrogênio desse jeito, tá? Porque se você for olhar pela legenda, esse átomo da cor preta, da cor mais escura aqui, preta, ele é nitrogênio. E aqui, ó, a configuração é essa bem aqui. Então a única diferença entre esses polímeros é isso aí. Só para lembrar, o que é um polímero? Polímero é uma cadeia longa, uma sequência longa, que repete unidades monoméricas. Aqui, ó, pode reparar que essa situação aqui, ela é repetida, ó. Aqui, aí ela repete de novo aqui, e ela repete de novo bem aqui. É isso que caracteriza um polímero. São unidades monoméricas repetidas, coladas uma na outra. Então, como a diferença principal é essa, o que eu percebo aqui então? Que isto aqui, essa situação, ela é isso bem aqui, ó. Nitrogênio, ligação para cima, aí vem uma dupla ligação, vem aqui, nitrogênio, ligação para baixo. Aqui nesse caso eu tenho a ligação aqui na cadeia, na molécula, eu tenho o nitrogênio, ligação dupla, nitrogênio, ligação para a molécula. Então perceba que a principal diferença entre eles é essa aqui. E aí qual é a situação? Perceba que essa ligação dupla no nitrogênio, né, quando eu trabalho com a química, com a química orgânica, dentro dela eu percebo que existe um caso de isomeria que é chamado de isomeria geométrica. O que é isomeria geométrica? Basicamente eu vou ter, no caso, uma ligação dupla entre átomos, que geralmente é carbono, só que nesse caso pode ser o nitrogênio também. E aí, quando eu corto por dentro da ligação, eu crio dois planos para mim. Eu crio o plano, nesse caso, o plano A e o plano B. O A seria o de baixo, o B seria o de cima. Aqui nesse caso, o A seria o do lado esquerdo e o B seria do lado direito, né? É isso que define a isomeria geométrica. Você vai cortar e você vai criar dois planos. E o que acontece? Perceba que este anel aqui, ó, ele é idêntico a este anel bem aqui. Porém, você percebe que eu vou colocar aqui como se fosse o benzeno. Benzeno. E aqui no caso vou definir que é também o benzeno. Mesma coisa aqui. Vou colocar benzeno. E aqui também vou dizer que é benzeno. Perceba que neste caso aqui, ó, os benzenos que são iguais estão de lados opostos do plano. Tá um do lado A e um do lado B. Enquanto que aqui eu tenho os benzenos do mesmo lado do plano, ambos do lado B. Esses são dois casos de isomeria geométrica que, quando você tem ligantes iguais de lados opostos do plano, isso é chamado
de isomeria do tipo trans. E quando você tem ligantes iguais do mesmo lado do plano, isso é chamado de isomeria do tipo cis. Tá? Isso são casos de isomerização, porque as moléculas, se você for analisar, elas são idênticas. A composição delas é idêntica, isso que é a base da isomeria geométrica. São moléculas que têm a mesma composição, porém a disposição delas no espaço ela é diferente. Aqui nesse caso, e esse caso bem aqui. Perceba também que a forma cis da molécula é justamente a que provoca esse encurtamento aqui, né? Por quê? Porque nesse caso a distância entre átomos fica menor, né? A distância entre moléculas fica menor, e por conta desse arranjo espacial há um pequeno encurtamento aqui da ligação, né? Justamente porque esses átomos ficam mais próximos, esse formato aqui fica um pouquinho mais retorcido, ó. E aí por conta disso você tem uma aproximação entre as lâminas aqui, entre a ponta de cima e a ponta de baixo, o que é diferente aqui, ó. Aqui, no caso do lado trans, eu tenho uma situação, uma sequência, ó, mais esticada, e por isso ela se torna maior. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui dentro desse processo. Então, voltando aqui, ó, o que acontece? A letra A não pode ser porque não basta simplesmente os átomos vibrarem para que isso aconteça. Tá? Você não tem essa situação acontecendo. A isomeria não é causada pela vibração de átomos. Então, a letra A ela está fora. Letra B. Isomerização das ligações NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta do que a trans. Opa! Forma cis está dizendo que ela é mais compacta do que a forma trans. O que é a forma cis mais compacta? Uma forma cis mais curta. Quando eu olho aqui, eu percebo que a forma cis realmente aqui, ó, ela é mais curta do que a forma trans da molécula. Então, isso é um caso de isomerização das ligações NN, ligação N dupla N, realmente é isso que está acontecendo. Então, por isso a nossa alternativa correta é a letra B. Letra C fala aqui, ó, que é a tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Não tem a ver com tautomerização. Tá? Tautomerização é quando você tem uma transformação que geralmente vai envolver aldeído e enol, ou então cetona e enol. Então, letra C está fora, porque nem tem esses compostos lá na estrutura da molécula. Letra D fala sobre ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas. Não é um caso de ressonância também. Tá? A ressonância é basicamente o que acontece dentro do anel aromático, né? Que você tem essas ligações duplas aqui sendo alternadas com ligações simples. É isso que é ressonância, não é esse o fator chave. E a letra E fala que seria a variação conformacional das ligações NN, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Também não é uma variação conformacional. Você tem diferentes moléculas que são muito parecidas na constituição, então isso é caso de isomeria mesmo. Então a letra B. E aí quando você faz uma questão dessa, você percebe que você não precisa ser um gênio, você só precisa ter um pouco de atenção, e que isso no fim das contas é uma dádiva dos ninjas. Obrigado pela atenção. O canal sendo não inscrito, deixa teu joinha aí. Comenta se tiveres alguma dúvida ou diz o que tu achou do vídeo, que eu vou responder todos vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!